anteriores falamos sobre o uso do PDCA para a gestão da melhoria. Outras técnicas e abordagens existem complementares ao PDCA. É o caso do gerenciamento pelas diretrizes, que desdobra ações de melhorias a partir de diretrizes estratégicas de uma organização. É o que veremos neste vídeo. No começo da disciplina eu falei que o método de análise e solução de problemas ele depende da situação do problema. Então, até agora exploramos bastante a situação em que nós temos erros, não conformidades, em que a gente aplica o PDCA e suas técnicas para a gestão da rotina. Outra situação é quando a gente tem metas não atingidas, não é uma situação crônica. Para essas situações, a gente pode usar abordagens de gestão da melhoria em mudança, não é? Combinando técnicas de gestão da mudança, como, por exemplo, o uso de gestão pelas diretrizes, não é? Outras técnicas podem ser usadas e que nós veremos nas próximas aulas, como essas técnicas de estruturação de problemas. Não é? Muito bem. A gestão pelas diretrizes, não é uma técnica de gerenciamento estratégico. Né? Então, em primeiro lugar, só fazendo uma comparação entre a gestão da rotina e a gestão estratégica. Né? A primeira coisa, o gerenciamento da rotina é essa ideia de redução de erros, de não conformidades. Né? Então, evitar que o erro aconteça. É baseado no PDCA, é baseado na busca de causas, raízes da não conformidade. Não é? Então, os 5 porquês, diagrama de causa e efeito. Um outro ponto muito importante é que é uma abordagem que a gente chama de bottom-up. Ou seja, a gestão da melhoria decorre de iniciativas do chão de fábrica ou de iniciativa de pessoas que estão envolvidas com a rotina do trabalho, não é? E sabem o que está acontecendo, sabem identificar as causas, raízes do problema. E quando a gente contrasta a gestão da rotina com a gestão estratégica, né, o gerenciamento estratégico, então o primeiro grande diferencial é que é uma abordagem que a gente chama de top-down. Né? A gestão da melhoria decorre de um planejamento, de diretrizes, de um direcionamento estratégico. Né? É baseado no PDCA, ou também pode ser baseado no PDCA, né? Mas aí com uma abordagem combinada, melhoria radical, combinando com melhorias incrementais também. Não é? E, claro, visa saltos de desempenho ou resolver problemas crônicos. Não é? Então, um exemplo é o que a gente explorou também logo na primeira aula dessa nossa disciplina. A gente pode ter lá uma meta de lead time em que a gente vem sistematicamente não conseguindo atingir essa meta. Então, talvez a gente precise de uma intervenção mais radical, mais inovativa para resolver esse problema. E essa intervenção mais radical, ela vai decorrer de um direcionamento top-down, ou seja, normalmente vem de um direcionamento estratégico da organização de investir numa melhoria como essa. Bom, e o gerenciamento pelas diretrizes é uma técnica que cumpre esse papel. Não é? Então, é uma técnica de gestão de planejamento estratégico. Não é? Ela foi desenvolvida pelos japoneses lá nos anos 70 do século passado. Né? Ela é conhecida como Hoshinkanri, não é? Que o termo em japonês, ou adaptado para o inglês, né, pelos americanos, como Policy Deployment. Né? Ela parte ou é uma parte do programa de gestão da qualidade desenvolvido pelos japoneses, né? Esse programa mais amplo, né, que tem essa sigla CWQC, Company Wide Quality Control.
né? E a gente vai ver mais para frente, a definição de uma diretriz envolve estabelecimento de metas e meios, né, ou ações para o atingimento dessas metas, né? E também usa o PDCA para a gestão das diretrizes. Então, assim, essa ideia do gerenciamento pelas diretrizes, usando o PDCA e um PDCA que a gente chama de top-down, é bem ilustrado nessa figura. Então, nós temos diretrizes estratégicas de longo prazo, que podem ser desdobradas em diretrizes estratégicas, anuais, assim como os japoneses definem. Essas diretrizes elas vão impulsionar, ou vão levar a planos de ação, a execução desses planos de ação, ao acompanhamento, verificação de resultados, avaliação, revisão de progresso, num processo iterativo, a exemplo de um PDCA. Então, essa figura aqui é baseada nesse livro do Falcone Campos sobre gerenciamento pelas diretrizes e explora bastante esse PDCA top-down, que é uma característica do gerenciamento pelas diretrizes. E o que é uma diretriz? Uma diretriz ela inclui uma meta e meios, ou ações para atingir essa meta. E o que é uma meta? Então a gente pode dizer que uma meta inclui um objetivo, inclui um valor, um target para esse objetivo e um prazo. Então, exemplo, o objetivo é reduzir o número de reclamações de clientes. Bom, qual que é essa meta propriamente dita? A meta é de uma redução de 50% das reclamações num prazo de 12 meses. Então, a meta ela está relacionada ao objetivo e ela estabelece uma meta a ser atingida em um determinado prazo. Bom, e o que é então uma diretriz? Então, é uma meta que inclui, portanto, objetivo, valor e prazo, e ações, ações planejadas para o atingimento dessa meta. Então, a diretriz ela pode ser bastante ampla e requerer várias ações. Então, portanto, a diretriz ela deve ser desdobrada nas diferentes áreas envolvidas. Então, um exemplo. Então, pensem que essa meta de reduzir reclamações de clientes em 50% em 12 meses, ela provavelmente vai envolver ações da área de suporte no pós-venda, da área de vendas, da área de produção. Então, portanto, tem um conjunto de ações que devem ser desdobradas. Então, essa é o que a gente chama de uma diretriz da alta direção. Bom, e essa diretriz da alta direção, ela vai se desdobrar em diretrizes dos níveis hierárquicos mais baixos. Então, de novo, como exemplo, então nós temos essa diretriz da alta direção, uma meta que é uma redução da reclamação do suporte pós-venda em 50% em 12 meses, e, portanto, bom, essa é uma meta da área do pós-venda, e essa meta da área do pós-venda ela vai se desdobrar em ações. Então, que ações? Treinamento das equipes do suporte técnico, por exemplo, ou desenvolvimento de procedimentos padronizados, desenvolvimento de sistema de gestão de estoque de peças. Então, portanto, aqui o que a gente tem é uma diretriz da gerência de pós-venda. Então, vejam que a diretriz da alta direção, que era uma redução da reclamação do cliente em 50% em 12 meses, se tornou uma diretriz da gerência de pós-venda, cuja meta ela é a mesma, desdobrada para o suporte pós-venda, e
conjunto de ações específicos à área do pós-venda. Então, portanto, o mesmo se aplica às outras áreas. Então, a gente vai ter uma meta e ações relacionadas à área de venda, relacionada à área de produção. Então, portanto, as diretrizes, elas vinculam metas e ações ao organograma, não é? Essa organização funcional. Então, nós temos as diretrizes da diretoria, nós vamos ter diretrizes do pós-venda, diretrizes de vendas, diretrizes de produção e assim por diante. Não é? Então, o gerenciamento pelas diretrizes procura fazer essa amarração, não é? Entre essas diretrizes, ou seja, metas e planos de ação e essas diferentes áreas funcionais conforme o organograma da organização. E outro ponto importante que é parte do gerenciamento pelas diretrizes é que essas metas, não é? Metas e ações, elas devem ser negociadas, não é? Pelas diferentes áreas com a diretoria. É o que, né, os americanos, pelo menos, chamam de catch-ball, né, o termo, expressão usada que vem lá né, desse esforço coletivo de um jogo de beisebol. Né? Então, é preciso que haja essa negociação, não é, entre as diferentes áreas funcionais sobre as diretrizes, metas, não é, ações, né, entre as diferentes áreas. Muito bem, outro ponto importante é que, não é, essas metas e ações que são desdobradas, não é, elas vão ser executadas, não é, como eu disse, seguindo um PDCA top-down. Não é? Então, portanto, na etapa de planejamento, pode-se até buscar a causa raiz ou não é? A solução implementada ela pode ser uma ação mais inovadora, uma melhoria radical. Né? Então, nós vamos mudar completamente o jeito como a gente trabalha. Não é? Então, portanto, a gente não está muito preocupado nesse momento com as causas raízes, porque a abordagem ela vai ser um pouco diferente. Né? Outro ponto importante é que né, nessa etapa de planejamento, claro, existem as técnicas do PDS que podem ser usadas também. Né? Então a gente pode usar um 5W2H, a gente pode usar o PDPC, não é? O diagrama de processo decisório, ou gestão de projetos e outras técnicas. Não é? Então, portanto, existe essa complementaridade entre o gerenciamento pelas diretrizes e o gerenciamento da rotina. Né? E essa ilustração também explora esse ponto. Né? Então, para finalizar, nós temos as nossas diretrizes. Essas diretrizes são desdobradas em metas e ações são implementadas, essas ações levam ao padrão de operação da organização. Né? Esse padrão de operação é melhorado, né, com ações corretivas, mas óbvio a gente vai ter uma situação em que a gente tem problemas crônicos. Né? Esses problemas crônicos precisam ser analisados e decididos a partir de um olhar mais estratégico, né? A partir de decisões estratégicas que vão levar, portanto, a diretrizes, não é? A diretrizes estratégicas que, por sua vez, vão ser desdobradas em diretrizes para os níveis hierárquicos, não é? Em metas e ações, e, portanto, assim se reinicia esse processo iterativo entre, não é? Combinando o gerenciamento pelas diretrizes com o gerenciamento da rotina. E, de novo, essa figura é baseada no livro do Vicente Falcone Campos. Esse é o gerenciamento pelas diretrizes, de uma forma bastante introdutória, né, tratando da essência do gerenciamento pelas diretrizes. É claro que é uma técnica até que relativamente simples em teoria, mas de aplicação bastante complexa. Não é?
que requer um grande esforço de coordenação, um grande esforço de negociação, de conversação, de acompanhamento, né, por meio de indicadores de desempenho, de revisão de progresso, né? Portanto, é uma técnica de gestão que certamente auxilia o processo de gestão, mas que requer bastante disciplina. E também, como as outras técnicas, não é? É uma técnica bastante adaptável, não é? Tanto é o que a gente vê hoje nas empresas. Pouco se fala em gerenciamento pelas diretrizes, mas são várias as evidências que mostram que as técnicas de gestão hoje aplicadas carregam, não é, essa essência da gestão pelas diretrizes ou essa essência de desdobramento de ações a partir de um direcionamento estratégico, né, de diretrizes, de metas, né, e essa interação, não é, de ações top-down com ações bottom-up. Né? Então, portanto, continua sendo uma técnica bastante moderna. E o gerenciamento pelas diretrizes também se insere em uma família de técnicas de estruturação de problemas, não é, que são tratadas na linha de apoio à decisão, né, como técnicas de apoio à decisão. Métodos de estruturação de problemas é o que veremos no próximo vídeo. Até lá, pessoal!